A Bíblia não é complicada. Quem complica é quem interpreta da forma errada. E hoje nós vamos arrancar os filtros e ver realmente a palavra como ela é, clara, simples e viva. Então, a Bíblia não caiu do céu em português de Portugal em 2025, não é? Foram milhares de anos de história, povos diferentes, alianças diferentes, culturas diferentes, e a gente não pode pegar num versículo ou dois, arrancar do cenário e construir uma doutrina em cima daquilo e dizer, olha, toma lá, Deus disse. Não. Todo o texto tem que ser lido dentro do seu contexto histórico, cultural, ou seja, a gente ler um texto, a gente tem que entender o que é que estava a acontecer, o que é que aconteceu antes, o que é que aconteceu depois, quem falou, para quem falou, porque é que falou. Não é só, olha, está aqui, falou e está falado. Não. Assim acabamos por construir umas doutrinas que Deus nunca escreveu. Então, um exemplo simples. A forma como Deus falou para o Israel no deserto é diferente da forma como ele fala para a igreja nascida no Espírito. Porque o Israel vivia sob a aliança das leis externas. E nós, a igreja, vivemos sobre uma aliança com transformação interna, ou pelo menos devíamos de viver, né? O que o Paulo diz a uma cidade específica, numa situação específica, num problema específico, não é um mandamento universal para todos os povos de todos os tempos, porque Paulo escrevia para resolver problemas reais de gente real, com cultura real. Então, se a gente ignora isso, viramos reféns da letra e matamos o espírito da mensagem. Um versículo ou dois não é uma doutrina. É só uma frase dentro de uma história maior. Se a gente pegar um verso ou dois ou três, que seja, ignorarmos o restante, torcemos o sentido, criamos regras que Deus nunca pediu e viramos escravos de interpretações humanas. Então, toda a interpretação bíblica tem que respeitar pelo menos estes três critérios: coerência com o capítulo, coerência com o livro todo e coerência com o plano de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Se não bate certo com esses três, é invenção religiosa. É duro, mas é verdade. Onde muitos tropeçam, não se pode misturar a lei com a graça. Porque a lei dizia, faz para viver. E a graça diz, vive porque Cristo já fez. A lei moldava pelo medo. E a graça transforma pelo amor. A lei apontava o erro. E a graça restaura o coração. Então, muita gente diz, não, mas eu sigo a Bíblia toda. Olha, faz um Frankenstein espiritual. Um bocadinho de Levítico, um bocadinho de Paulo, um bocadinho de Cristo. No fim, nem segue Moisés, nem segue Jesus. Escute, a lei revela o problema. A graça revela a solução. Se a gente misturar as duas, perdemos as duas. Pronto. Outra coisa. Hoje nós temos que falar na linguagem de hoje. Porque Jesus, na altura, ele falava com a linguagem que as pessoas daquela época entendiam. Ele falava de pesca, de lavoura, da sementeira, de mulher cozer pão, por exemplo. E hoje, se ele estivesse aqui, como é que ele ia falar? Ele, com certeza, que ia falar sobre a ciência, sobre a psicologia, sobre as artes, sobre a música, sobre as pessoas comuns, sobre emoções, sobre a ansiedade,
sobre a identidade e também sobre a tecnologia que muita gente demoniza. Porque Deus não está morto e o Espírito Santo não ficou preso no deserto de Moisés. Hoje ele fala. Sim, porque ele não está morto. Ele fala. Mas ele fala no português de 2025, do vocabulário de hoje e na vivência real das pessoas. Porquê é que os jovens hoje se afastaram da fé? Porque eles não entendem. Ouça, ninguém acorda hoje em dia a dizer: olha, estou cheio de concupiscências. Demorei 3 dias para decorar a palavra. Ou então ninguém vai ao café e diz: eu estou a lutar contra a lascívia. Ninguém fala assim, gente. Nós temos que falar da maneira que as pessoas entendem. Não é falta de fé, é falta de tradução. A Bíblia é espiritual, mas a comunicação tem que ser atual, porque Deus fala a verdade, desde sempre. Mas quem comunica somos nós. Então, se a gente não traduzir, o povo não entende, não se converte, não se cura e não muda. As traduções antigas foram uma bênção para a sua época. Mas hoje ninguém fala assim. As pessoas falam palavras que os jovens não entendem. Eu não sou assim tão jovem, mas eu também não entendo. E os adultos, na maioria das vezes, ninguém tem coragem de dizer, mas eu tenho, fingem que entendem para parecerem espirituais, mas na verdade não entendem nada. Então eu sou muito criticada porque eu uso esta tradução aqui, que é a tradução de Sociedade Bíblica de Portugal, feita em português corrente, ou seja, português que se fala nos dias de hoje. Depois vêm aqui os religiosos e dizem: não, esta tradução não é a melhor. É a melhor, sim, porque eu preciso de entender aquilo que eu leio e não só decorar. Porque depois, naquela tradução moderna, mas também não sabem explicar o que é justificação, o que é santidade, o que é arrependimento, o que é a carne e o espírito. Não sabem explicar. Se a gente perguntar mais a fundo. Isto é muito simples. A gente não muda a palavra, mas a gente tenta explicar a palavra através das situações reais, das pessoas reais e daquilo que se passa hoje. A gente tenta aplicar na prática. Então, mais uma vez, eu falo de mim. Eu uso as músicas rock dos anos 80 e 90, como já deu para perceber, né? Não é por rebeldia. É porque elas fizeram parte da minha alma na juventude. Nos dias em que eu gritava por dentro e não sabia. Dos dias que eu procurei o sentido da vida e tentei encontrar esse sentido em coisas que não devia. Mas hoje eu coloco tudo isso no altar do Senhor. Toda a minha juventude, tudo o que eu vivi, tudo o que eu aprendi até chegar aqui, eu coloco no altar do Senhor e as músicas fazem parte. Então, e o Senhor pega naquilo que eu vivi e transforma em mensagem viva. Ele não rejeita o que fomos, mas Ele transforma. Então a Bíblia não é um enigma, não é um código secreto, não é um livro proibido, nem é um livro alterado. É Deus comunicar com filhos, não com robôs religiosos. Então, quando a gente tira os filtros, as tradições e interpretações humanas, antigas, a palavra abre, a luz entra e a verdade transforma. Porque a Bíblia foi escrita para ser entendida. E quem tem o Espírito Santo entende. Deus não está morto. O Espírito Santo vive em nós.
Gente, quem ainda gostar, está ali uma opção de não seguir, fica à vontade. Eu estou a falar aqui para as pessoas que querem entender alguma coisa disto. Amém? Então, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. A quem ficar.